Salve galera, beleza? Bem, hoje vamos falar um pouquinho de futebol, mas, claro, não é na prática, mas sim como você vai trabalhar com o seu workflow. Sim, a forma que você pode trabalhar para que, no momento da sua pós, depois que você já tirou todas as suas fotos, etc., você não ficar perdido com aquele caralhada de foto que você vai ter, o que você vai ter que escolher, etc, etc. Sendo assim, esse vídeo é uma dica de workflow para você que fotografa futebol. Serve para outros esportes? Serve. Mas hoje vai ser focada em futebol. Essas dicas é para você que está atuando como fotojornalista ou para você que é um fotógrafo contratado pela equipe, por algum jogador específico, um patrocinador e etc. Beleza? Bem, a primeira coisa que você tem que se salientar é que, claro, você tem que estar com seus equipamentos lá. Não só sua câmera fotográfica, suas lentes, mas algo que vai te dar um conforto, como eu já expliquei em 2 vídeos aqui sobre dicas, de acessórios para você levar e também, a primeira coisa que você tem que ser no futebol, tipo a foca, por exemplo, ok? Tendo tudo isso já prontinho, preparado, aí você tem que entender que tipo de fotógrafo é você lá dentro do campo, tá? Primeiro, você é um fotojornalista que está fazendo a cobertura do jogo como um todo? Segundo, você é um fotógrafo contratado por exemplo, um patrocinador em específico, um jogador de futebol em específico, o clube como um todo, etc. Pois, você tendo isso na sua mente, você vai fazer um briefing do que você precisa, Você vai briefar a sua cobertura fotográfica. Então vamos iniciar isso como fotojornalista esportivo, o fotojornalista que faz a cobertura de jogos de futebol, assim como eu. Primeira coisa que você tem que pensar é o seguinte: qual o jogo que você vai cobrir? Vamos usar o meu exemplo. Então eu vou fazer um jogo no Morumbi, São Paulo e Palmeiras. O que eu tenho que ter como pensamento de fotojornalista? Eu vou dar uma olhada nos 2 times, qual que está melhor no campeonato, quem é o artilheiro dos 2 times, qual jogador que está em destaque. Eu vou pegar essa informação, certo? Quando eu me posicionar no campo, no caso, geralmente eu faço o jogo, eu faço ataque, primeiro tempo ataque de um time e segundo tempo faço ataque do outro time, quando eu estou sozinho, Ou não sei se o time é tipo São Paulo contra o time lá da PQP dos Quintos dos Infernos, que a gente sabe que não vai fazer gol, Aí eu faço os 2 ataques do São Paulo, por exemplo, tá? Então, você tem isso na sua mente? Então vamos pegar o seguinte: o São Paulo, então o Caleri. O Caleri é um jogador de destaque. Quando você está fazendo um ataque de São Paulo, ou de qualquer outro time, quando você está fazendo um ataque, a gente tem a mania de meter a câmera lá no disparador contínuo e metralhar. Então assim, às vezes você está lá em 5 minutos de jogo, você já tem 50 fotos, 100 fotos, E principalmente as pessoas que não estudam, os times que vão jogar ali, ele vai fazer, enquanto você faz 50 fotos, o cara que não estudou porra nenhuma, ele tá lá tipo assim, foda-se, o cara já tá com uns 300, 500 fotos, Por quê? Porque ele sai disparando todos os jogadores lá, sai o cara pegou na bola, metralha, pegou lá, o goleiro tá de costas pra você com a bunda dele lá e a rede, Então assim, é muita foto e vai depreciando seu equipamento, tá? Agora quando você faz um briefing, então você vai focar mais em certos jogadores. Por exemplo, começou o jogo, você vai fazer aquela foto do hino nacional, então você vai fazer uns retratinhos lá, o técnico, o jogador no banco, o jogador lá enfileirado para cantar o hino nacional. Aí você vai fazer a formação do time, que é aquela foto do time inteiro, dos juízes, etc, etc. Aí você vai lá pro seu cantinho lá no jogo, tá? Quando você vai lá pro seu cantinho do jogo, pra você já tal, aí então você vai falar assim, vou fazer o ataque do São Paulo, por exemplo. Então, eu vou focar no Caleri, Luciano, Lucas, etc, São jogadores que você vai dar prioridade. Por que você vai dar prioridade? Porque na hora de você selecionar a foto, você sabe que esses jogadores estão em destaque e a probabilidade de sair uma publicação na revista, no jornal, em algum site esportivo, com esses jogadores é maior do que você ficar toda hora tirando foto do zagueiro, Porque, tipo assim, não tem muita expressão. Então você vai se focar neles. É claro que você vai fazer foto de outros jogadores também. Então às vezes vai fazer um lance de escanteio, você vai ter aquela galera lá acumulada, você vai tirar foto da cobrança, do povão lá todo lá se matando para pegar a bola. Você vai pegar o meio de campo? Vai. Só que a questão aqui é simplesmente a prioridade. Não é toda vez que
Não é toda vez que o Lucas pega a bola, você vai sair fritando lá o obturador da sua câmera, tá? Não é toda vez que o goleiro pega a bola, você vai sair fritando. Você vai dar umas prioridades para alguns jogadores, que assim você vai ficar mais tranquilo na hora de separar as imagens para enviar para publicação, tá? Se não, cara, vai por mim. O primeiro jogo de futebol que eu fiz foi 2.550 fotos, que foi o São Paulo, na época era o Baldassi, né, no jogo profissional. Eu usava ainda uma Canon 60D com uma lente da Tamron 28-200mm. A câmera já era horrível para focar, lerda pra caralho, a lente era péssima, escura e lenta, e o jogo, eu fiz o jogo 7 horas da noite, e o Morumbi naquela época tinha uma luz do capeta, de horrível que era. Então assim, imagina minhas fotos, quase 3.000 fotos, com isso lá nas puta que pariu, e eu ó, tomando no cu pra separar as fotos. Beleza? Então não caia nessa furada. Agora, se você é um fotógrafo contratado por alguém, se você é um fotógrafo contratado por um patrocinador, então vamos lá, quando é patrocinador, você tem que entender que tem um patrocinador às vezes da camisa e o que está lá no campo. Então, as placas, o energético, a água que o jogador está tomando. Então você vai se focar no momento que o jogador interage com aquela placa ou com alguma coisa do patrocinador. Vamos supor que tem uma placa lá da Crefisa, lá, você está fazendo um jogo do Palmeiras, tem uma placa bem do lado da Crefisa assim, aí você pega um jogador do Palmeiras fazendo um ataque, ou na defesa mesmo. Se você viu que a placa está legível e ele está lá, então você vai focar naquelas fotos até não muito fechadinha, mais aberta. Você tem que pegar uma imagem que valoriza o patrocinador. Claro, do Palmeiras a Crefisa já está na camiseta, mas vamos pegar o exemplo aqueles patrocinador pequeno que tem aqui nas camisetas, tá? Então o ideal, você vai fazer uma foto de lance desse jogador e você vai fazer uma foto bem fechadinha, principalmente onde que valoriza o patrocínio. Se você for contratado por um jogador de futebol, né, a sua prioridade é aquele jogador, então sua vida vai ficar muito mais fácil. Se o goleiro pegou a bola, foda-se ele. Se o zagueiro pegou a bola, o meio de campo, qualquer outro que pegou a merda da bola lá e não é o seu jogador, você vai tá pouco se fodendo, mesmo se o cara fizer o gol de bicicleta, foda-se ele. Claro, você vai dar um clique lá no cara que fez o gol de bicicleta pra você já ter portfólio, né? Mas o seu foco vai ser o jogador que te contratou. Então é nele que você vai estar atentado. E aí fica mais fácil, que na hora de você fazer a seleção, você vai pegar os melhores lances, aquelas fotos focadas, etc, etc. Fechou? Essa é uma dica para você que é contratado. E aí, se você é fotógrafo do time, né, como um todo, aí a coisa fica um pouco mais complicada, tá? Mas você vai fazer o foco estilo fotojornalista. Então, quando você estiver lá no seu cantinho lá, você vai dar o foco para fazer o quê? Pelo menos pegar 1 ou 2 lances de cada um dos jogadores, garantir umas fotos bem feitas, né, de cada um dos jogadores em específico, né, dentro do campo parado ou com a bola, né, fazer algum lance com esses jogadores, e depois você vai focar mais nos lances importantes, tipo defesa do goleiro, o ataque do time, de acordo com o seu posicionamento no campo ou na quadra de futebol, beleza? Tenha isso em mente. E aí, por exemplo, nessa Panasonic aqui, eu deixo esse botão aqui programado para favoritar foto, né? Então, você não vai ficar 24 horas, você não vai ficar lá as 2, 3 horas do jogo com a câmera na sua cara, né? Você vai dar uma pausa. Então, se o jogo tá morno, tá mais de boa, e você já conseguiu garantir pelo menos o feijão com arroz, né, dos seus jogadores, seja no fotojornalismo, seja no fotógrafo contratado, não importa, quando você for dando uma pincelada aqui, né, eu, particularmente, eu vou dando estrelinha nas fotos, né, vou favoritando elas. Para que eu faço isso? Então já vejo a foto tá focada, bonitinho, quando eu importo pro Lightroom, ele já puxa as fotos com as estrelinhas primeiro, então eu já seleciono. Eu já sei as fotos que eu favoritei e eu vou dar o tratamento com elas, beleza? Então essas aí são informações essenciais que eu acho que vai ajudar vocês, né? Eu não tive essas informações quando eu comecei a fotografar futebol, tá? Eu ia igual um otário lá e perguntava pros coleguinhas do lado e eles praticamente me mandavam tomar no cu, né? Então eu já tô te falando de antemão. É claro que hoje em dia é diferente de 2013, né? Os pau no cu que tinha naquela época, alguns já se aposentaram, mas ainda tem bastante arrombado no mundo do futebol, da fotografia esportiva, né?
Então não seja um arrombado como esses. Por isso que eu ainda gravo esses vídeos, tá? Pra evitar que você fique puto com um arrombado desse e queira quebrar a cabeça dele com seu tripé. É nóis.